Shalom, shalom, minha irmã. Deus abençoe sua vida, sua casa, a sua caminhada. Nesse tempo, nós estamos na estação 24, caminhando em Deus. E a gente vai refletir um pouco o segundo capítulo de Provérbios, onde nós temos realizado esse caminho de sabedoria com o desafio de estarmos 31 dias reunidos na nossa casa, com os nossos filhos, esposos, esposas, para que a gente possa extrair do alto aquilo que muito nós precisamos, que é a sabedoria em Deus. Então, a gente já vem falado no primeiro encontro, que nós já viemos de um momento de muita autoajuda. Então, agora nós decidimos buscar a ajuda do alto. E buscando a ajuda do alto, a gente com certeza vai ter resultados que a gente não imaginou ter, talvez em toda a nossa vida. Então, a gente trouxe algumas um pouco gripada, não, muito gripada na realidade, né? Fui presenteada com uma gripezinha básica, mas não é nada demais, não. Então, assim, dentro do nosso proposto, no capítulo 2, a tarefa devocional desse dia é entender e decidir. Entender o que Provérbios 2 tem para nós. Entender em Deus. Eu tenho que entender todo o capítulo 2, se você desejar, sim. Mas nós estamos trabalhando, tirando um versículo para entendimento. Um versículo para que a gente possa entender em Deus o que verdadeiramente Ele tem falado aos nossos corações e, a partir desse entendimento, realizar algumas ações, tomar algumas decisões diferente daquilo que nós estamos acostumados a fazer. Então, a tarefa desse dia, lá no nosso devocional, é justamente essa: entender, pedir sabedoria para o Senhor. Senhor, eu estou aqui no capítulo 2, o que tu queres falar? O que tu verdadeiramente queres tratar comigo? O meu versículo foi: o bom senso te guardará, que é o versículo 11, e a plena inteligência te protegerá. O meu filho teve um outro versículo que ele escolheu, e eu vou trabalhar um pouquinho do versículo 11, mas antes da gente entrar no versículo 11, aquilo que Deus ele se revelou e tem se revelado a mim nesse tempo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre algumas situações, trazendo entendimento para as nossas vidas. Por exemplo, no verso 1, Deus dá a palavra e os mandamentos. Mas uma coisa que a gente precisa entender nesse contexto é que Ele dá, mas Ele não nos obriga a fazer. Ele não nos obriga a aceitar. Ele não nos obriga a caminhar. Ele não nos obriga a simplesmente realizar. Ele nos dá. Ele não nos cobra. Ele se expõe a nós. Todo dia ele deseja que nós estejamos com Ele aprendendo o bom entendimento. Mas Ele não obriga. Então, essa parte de fazer é nossa. Essa parte de realizar é nossa. Essa parte de tomar uma atitude é nossa. Essa parte de reunir a minha casa e caminhar nos caminhos de sabedoria de Provérbios é a minha parte. Porque Ele já me deu. Nós já temos. Nós já somos extremamente abençoados por tudo aquilo que Deus ele já nos deu. Ele já nos preparou, já nos entregou. Agora, a gente precisa caminhar dentro desse contexto, realizando a nossa parte. A segunda coisa é que no versículo 2 ele fala palavras para tentar e se inclinar nesse conhecimento. Dentro dessa questão, ele fala de prioridades. O versículo 2 ele diz assim: com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. Com o objetivo de considerar.
atentamente a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. Deus está falando de prioridade, né? A gente foi analisar dentro da Bíblia explicada, dos versículos a versículo, tentando entender verdadeiramente o que Deus tem. E quando a gente se depara com o capítulo 2, é prioridade. Às vezes nós temos muitas prioridades, mas não temos Deus como prioridade. Às vezes nós temos outras prioridades, mas não é a palavra de Deus. Às vezes a gente tem muito tempo para outras coisas, mas não tem tempo para Deus. Então, quando a gente fala de prioridade, é aquilo que a gente está realizando para nós em grau de importância, é o primeiro. Em grau de importância é aquilo que eu não consigo sobreviver. Em grau de importância é aquilo que eu não consigo ficar longe. E a gente precisa ter consciência disso. Então, vamos analisar o grau de prioridade. Se eu, enquanto mulher, esposa e mãe, não tenho o Senhor como prioridade, eu não posso querer que os meus filhos tenham, porque eu sou exemplo, eu sou o modelo que eu tô dos meus filhos, eu sou um espelho para eles, e eles sempre vão se espelhar nos pais, não tem como fugir a essa regra. Isso quando pequenos, porque quando eles crescem, eles tomam uma outra idade maior, eles ficam maior, eles já começam a se espelhar em outros, eles começam a se espelhar nos amigos, eles começam a se espelhar nos super-heróis, eles começam a se espelhar em outras personalidades ou pessoas, mas até então eu sou o espelho para os meus filhos. Então eu não posso exigir hoje que eles tenham Deus como prioridade quando eu tive uma vida toda que Deus não foi a minha prioridade. Eu não posso exigir hoje que os meus filhos tenham a palavra como prioridade quando a vida toda a palavra não foi prioridade. Quando a vida toda eles me viram esporadicamente lendo. Já no final do dia, cansada, dormindo, sonolenta. Ah, meu Deus, eu já tô aqui acabada. Ai, Jesus entende, Jesus entende. Jesus entende, ele é verdade, ele entende. Só que quem perde somos nós. Só que quem perde sou eu. Quem perde sou eu como mulher. Quem perde sou eu como mãe. Quem perde sou eu como esposa. Então a gente passou muito tempo na nossa vida com essa justificativa. Ah, Jesus entende, Jesus... E é verdade. Eu mesmo fui uma pessoa, uma mulher, que eu vivi a vida toda com essa justificativa. Jesus entende, não, Jesus entende, ele entende. Mas quem perdeu? Quem perdeu nesse contexto foi eu. Foi eu quem perdi. Foi eu quem tive perdas de relacionamento, perdas até financeira, perdas de vínculos que foram enfraquecidos. Por quê? Porque eu não consegui entender que eu precisava priorizar. Não era uma necessidade minha para eu entender, para eu aprender aos pés de Jesus. E hoje eu entendo perfeitamente Maria, que decidiu estar aos pés de Jesus. E quantas de nós, mas eu já fui uma Marta no passado, onde a minha prioridade não era o Senhor, onde a minha prioridade não era a palavra de Deus. Talvez você ainda esteja na condição de Marta. Ou quem sabe você já mudou e já está na condição de Maria, eu não sei. Só você pode avaliar a sua condição, a sua vida, a sua condução. Então, quando a gente fala de prioridades, o mundo, ele dá uma enxurrada para nós de prioridades. Então, na vida, nós recebemos uma enxurrada de prioridades. E você pode analisar e perceber que todas as prioridades que você recebeu no mundo não continha a palavra. Todas as prioridades que você recebeu no mundo não continham o teu relacionamento com Deus. Todas as prioridades que você recebeu no mundo não estava incluído o teu relacionamento com Deus e a palavra.
Aí estava incluído o sucesso, ganhar dinheiro, se dar bem, ter bens, carreira, ver os filhos, todo mundo formados bem. Mas se a gente analisar, não estava incluído a prioridade. Mas a gente precisa fazer esse resgate. E eu quero incentivar você, mulher. Eu quero incentivar você, mulher, a fazer esse resgate dentro da tua casa. A fazer esse resgate de prioridade dentro da tua casa. Porque a prioridade que precisa existir dentro da tua casa não é a prioridade do mundo. Não é a prioridade secular. É a prioridade do reino. É a prioridade do relacionamento com Deus. É a prioridade da palavra de Deus. É a prioridade que nós precisamos tomar esse resgate. E eu quero incentivar você a fazer esse resgate em nome do Senhor Jesus Cristo. Que na sua casa, que no meio dos seus filhos, que na sua família, você resgate isso que talvez tenha se perdido, porque você se viu em meio de muitas prioridades, que não era estar com Deus, em relacionamento e aprendendo a palavra de Deus. Então esse é o tempo do resgate, esse é o tempo da gente fazer diferente, esse é o tempo da gente caminhar no novo de Deus. Esse é o tempo de fecharmos a porta de prioridades somente do mundo e abrirmos a porta de prioridades de Deus e da palavra de Deus. Perceba que nós estamos falando de prioridade. Nós não estamos dizendo que você não deve fazer o que você está fazendo. Você deve fazer. Nós precisamos viver, estar bem, ter saúde, cuidar de nós, cuidar da casa, cuidar dos filhos, trabalhar, natural. Nós estamos falando de prioridade. Mas em primeiro lugar, busque ao Senhor. Busque o reino e a sua justiça. E a própria Bíblia diz que todas as coisas te serão acrescentadas. Talvez quando você começar a priorizar verdadeiramente o Senhor, junto da tua casa, dos teus filhos, você vai ter mais tempo. Você comece, a partir da sabedoria recebida em Deus, organizar melhor o teu tempo, organizar melhor a tua casa, organizar melhor a tua vida. E a partir dessa nova organização, você vai perceber que você tem tempo. Porque tempo é uma questão de planejamento. E isso a gente já tem até um vídeo aqui, que a gente fala de planejamento. E tem outras coisas, por exemplo, que a gente destacou aqui para buscar em Deus. Quando a gente busca em Deus, nós nunca seremos infrutíferas. A busca em Deus, ela jamais vai nos deixar mulheres infrutíferas. Isso está no versículo 4. E aí a gente tem algumas coisas, algumas bênçãos e recompensas também que a gente destacou no versículo 2, que é as promessas que Deus fez na nossa vida. A partir da sabedoria, elas passam a ser cumpridas. Eu fico imaginando como é que Deus vai cumprir as promessas na nossa vida, se nós vivemos uma vida totalmente longe da sabedoria, totalmente longe do conhecimento, totalmente longe do relacionamento com Deus, priorizando outras coisas. Como você espera que Deus cumpra as promessas de Deus na sua vida? Esse tempo é um tempo de realinhamento. A gente não tem mais para onde correr. A gente não tem mais para onde ir. Existe um tempo que nós caminhamos de uma forma incorreta. Então agora é o tempo de realinhar, de trazer de volta, de trazer para dentro de casa a prioridade que nunca deveria ter saído, que é a palavra e o relacionamento com Deus. Todos nós precisamos. Então, quando a gente olha para Provérbios 2, a gente vê que no caminho da sabedoria, por quê? Porque a sabedoria nos faz ter clareza, nos faz ter entendimento, nos faz olhar para aquilo que não está bom, para aquilo que está errado, para aquilo que não está legal. E aí, a partir dessa construção de entendimento,
eu começo a mudar. E a partir dessa mudança, eu começo a ver as promessas de Deus cumpridas na minha vida. Muitas pessoas estão com promessas engatadas, talvez, porque não conseguem ter uma transformação. Mudança de vida, mudança de hábito, mudança de prioridade. Tudo isso nós vamos precisar ter nesse tempo. Então, o versículo 2, ele traz essa clareza de que quando eu caminho pelo caminho da sabedoria, que para mim, no meu entendimento, é o caminho da mudança, as promessas, elas passam a ser cumpridas na nossa vida. Também ele fala dentre as bênçãos, proteção e livramento. Nunca se viu uma instabilidade de segurança tão grande na terra. E o que todos nós precisamos? Proteção e livramento. E isso a gente encontra em Deus, buscando sabedoria em Deus, segundo aquilo que Provérbios tem nos ensinado. Outra bênção, ele guarda os nossos passos, né? Então a gente às vezes, o que é o guardar os nossos passos? Você quer ir por ali, e o Senhor diz, olha, filha, esse caminho aqui não tá bom para ti não, porque ali tem isso, vamos por esse. E quando eu tenho essa sensibilidade no Espírito, quando eu tenho essa sensibilidade em Deus, quando eu estou traçando o meu caminho dentro do contexto da sabedoria, eu vou ter, o Senhor está me mandando, então não é para cá, é para cá. Isso nós precisamos entender com muita clareza. Então, dentro dessa questão, nós precisamos trabalhar. É decisão, é decisão. É entendimento, é entendimento. É posicionamento, sim, é posicionamento. Todas essas coisas nós trabalhamos, está sendo trabalhado dentro de Provérbios 2. E o versículo, como eu falei, é o 11, que foi o meu versículo escolhido, que eu vou tratar ele hoje, agora, só para a gente saber. O bom senso te guardará, a plena inteligência te protegerá, que inclusive guardar e proteger é uma das bênçãos que está aqui incluído na questão da sabedoria. Então, quando a gente fala do guardar, a gente precisa ter atenção, cautela, cuidado, bom senso. Ele fala de ponderação, o bom senso e a inteligência. Ele fala da questão da gente medir as coisas, da gente refletir, da gente buscar o conhecimento e posteriormente nós começarmos a agir dentro daquilo que Deus ele tem nos revelado e entregado a nós. Então assim, eu espero verdadeiramente que esse conteúdo faça sentido na sua vida, que você, em nome do Senhor Jesus Cristo, comece a colocar em prática tudo aquilo que Deus tem revelado a você. Caso você deseje, nós vou deixar aqui embaixo, no primeiro link, o link do devocional de Provérbios, para você adquirir. Se você não é inscrita nesse canal, você pode se inscrever, curte e compartilha. Eu oro a Deus e ministro na tua vida que você seja uma mulher que busque conhecimento todos os dias, que você busque sabedoria todos os dias para lidar com as adversidades e as dificuldades que nós temos que enfrentar na nossa vida. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na Shalom do Senhor.